Boa noite de novo. Vamos ver se agora dá certo de chamar a Roberta aqui. Vamos aguardar a Roberta entrar. Hoje a gente vai falar sobre a importância da manutenção elétrica nos condomínios. Agora eu acho que... Pronto, Agora deu, Roberto. O Instagram tem dessas. agora deu certo. Boa noite, seja muito bem-vinda novamente. Agradecemos Obrigada, você ter aceitado o nosso convite para conversar um pouquinho conosco. obrigada. Eu agradeço o convite, né? Um tema tão relevante, né? Prazer imenso em tê-la aqui falando sobre esse tema tão importante. Vamos começar você falando um pouquinho sobre a NQ Elétrica, apresentando um pouquinho da empresa. Vamos. Então, a NQ Instalações Elétricas, ela está no mercado, ela existe já há 12 anos, né? O fundador é o Manuel Eduardo e eu trabalho há 4 anos, né, no comercial da empresa. Com o tempo, ela foi se expandindo, né? E daí foi aumentando o quadro de funcionários. Hoje nós temos 12 colaboradores que trabalham direto e indiretamente conosco, né? E temos muito amor naquilo que nos propomos a fazer, né? E estamos aí. Isso é o principal, né? Qual que é a É abrangência verdade. regional de vocês? É a nível Curitiba, Então, Paraná, Brasil? Como é que funciona? a nível Curitiba e região, né? E nós atendemos também todo o território brasileiro, né? Recentemente nós fizemos uma instalação em São Paulo no mês passado, né? Na DASA e, enfim, aonde precisar nós estamos lá, né? Atendendo e Oh, levando a que equipe legal. conosco. Que legal, porque ainda mais agora em tempos em que o pessoal está muito em casa, utilizando Uhum. amplamente a tecnologia, né? Até fiquei sabendo de casos aí de pessoas que a internet fibra ótica chegou, mas o prédio é antigo, e aí tem que repassar cabeamento e tudo mais, e quanto equipamento novo Uhum. surgindo, né? Então, hoje a gente vai É. conseguir responder um pouquinho aí das dúvidas e Uhum. falar um pouquinho da importância, né, da manutenção, como já diziam, né? Melhor prevenir do que Uhum. remediar, né? Então vamos ver o que a gente Isso. tem aqui de. Nós recebemos perguntas aqui via Instagram, então eu já vou Uhum. começar fazendo algumas aí para você, para ver o que a gente pode levar aí para os nossos seguidores, para nossa audiência. Você pode falar um Sim. pouquinho dos riscos da falta de manutenção elétrica no condomínio? Assim, ó, o principal risco, né, assim, tão tenebroso, seria uma sobrecarga elétrica, né, e isso poderia ocasionar um incêndio, né, um curto-circuito e daí um incêndio no condomínio, né, de proporções variadas, né. Então, o que que é feito? Na construção de um condomínio é feito um projeto elétrico. E nesse projeto elétrico é feita uma dimensão de uma carga para suprir aquela demanda naquele exato momento, né? Então, com o passar do tempo, né, com novas instalações no condomínio, o que pode acontecer? Ocorre que uma sobrecarga nessa rede e ela não está preparada para isso, né? Uma vez que ela foi pensada no exato momento e para suprir aquela demanda, né? Então, aí ocorre a sobrecarga. E com a sobrecarga, o curto-circuito, E isso né? O que conforme o ocasiona os perfil assim do incêndios. condomínio, se é residencial, se é comercial, conforme o tipo de comércio.
É com base nisso que é Uhum. feito, então, esse projeto inicial elétrico, é isso? Isso, independe, né? No caso do Uhum. condomínio. O projeto inicial elétrico ele é feito, né, para atender aquela característica, né, daquele condomínio, a dimensão e tudo mais, né? Só que com o passar do tempo, por falta de uma revisão elétrica, né, em decorrente da falta de manutenção, pode ocorrer sim um incêndio, né? E nós estamos pensando aí em vidas, né, não só questões materiais, mas em vidas, né? Então é bem importante que se faça uma manutenção elétrica, né? É algo assim que tem de ser pensado com muito cuidado, E né? isso, periodicamente, como é que funciona essa revisão, assim, essa manutenção? É conforme a idade do condomínio? Tem algum critério que os síndicos possam seguir para saber quando atuar nesse sentido? Então, está na legislação que construções novas é a cada 10 anos, né? Mas após 10 anos, é a cada 5 anos você tem de fazer uma revisão na parte elétrica, né? Então, tem que estar atento a isso, né? É claro que nesse tempo de 5 anos que foi feita, que é o mínimo de 5 anos, há indícios de que precisa chamar, né, um profissional, como picos de energia, né, como alguma oscilação na rede elétrica, em decorrência, a gente pode perceber através da iluminação, os picos que vai tendo. Então, aí nesse caso, chama-se também, né, uma empresa especializada. Né? Então, assim, mas no mínimo a cada 5 anos tem E de ser feita uma revisão na parte elétrica. tá. E essa empresa especializada, que tipo de critérios? Porque muitas vezes eu já ouvi casos de síndicos assim, por exemplo, vai fazer alguma questão que envolve, sei lá, engenharia. Daí vai uma Uhum. empreiteira lá que se passa, né, por profissional devidamente credenciado pelo CREA, alguma coisa assim, e aí acaba que o síndico acaba tendo problema com isso porque não tem o acompanhamento e tudo mais. Na parte elétrica, existe algum credenciamento, existe alguma norma para seguir? Que tipo de cuidado que o síndico tem que ter para escolher o fornecedor? Então, essa pergunta é bem pertinente, né? Então, não só escolher a empresa para fazer, mas assim, a empresa ela tem que ter um alvará, né? Dizendo que ela está habilitada, né? A tal prestação de serviço. Os profissionais da empresa têm que estar habilitados nas normas da BNT. Nós temos norma de segurança técnica como a NR10. Por exemplo, trabalho em altura, já é NR35, né? E fora os equipamentos de segurança. Então, é muito importante que o síndico, ao chamar a empresa, ao acionar uma empresa, ele se certifique de que essa empresa tenha condições para atuar, né? Porque caso ocorra, né, uma queda com um profissional lá dentro e ele não esteja habilitado com a NR35, por exemplo, né, a contratante se responsabilizará. Por que não foi exigido isso, pedido isso, essa documentação, né? Então, não só contratar, mas exigir o que tem que ser exigido desta empresa contratada, né? Então, cabe ao contratante fazer isso, né? Então, tem várias empresas por aí, Carla, que a gente sabe que não possui e que não está habilitada, né? E isso é muito sério, porque envolve vidas, né? Energia elétrica é algo muito sério, não é algo para amadores, né? É Claro. profissionais. E nessa, né, posso chamar de vistoria essa manutenção Pode periódica? chamar de vistoria. Uhum. Essa É uma vistoria, vistoria, né? como que ela vai acontecer? Os profissionais vão verificar que tipo de situações ali no condomínio. Então, ele vai verificar que corrente que está passando ali, se está apropriada a carga, né? Geralmente ele vai buscar as informações no quadro de distribuição,
né? Se há necessidade de colocação de disjuntores. Por exemplo, às vezes é necessária a troca de fiação, né? A gente tem até, por exemplo, na década de 80, um chuveiro de 1800 de potência, ele era compatível na década de 80. Hoje já não mais. Hoje já se busca-se mais um chuveiro de 6.000. Então, olha a diferença, né? Então, assim, isso ocorre dentro do condomínio com novos equipamentos mais potentes. Então, às vezes, há necessidade de trocar toda a fiação, né? Então, o técnico ele vai avaliar tudo isso. Se é preciso colocar mais um disjuntor, porque a função do disjuntor é distribuir a carga, ou não, isso não é satisfatório, digamos assim, há necessidade de trocar fiação. Então, cada caso, né, é um caso, assim, envolve as particularidades, né, daquele condomínio, né. Então ele vai Então, por isso, avaliar, porque desde que lá, desde quando foi criado o condomínio, que existia um planejamento, um perfil ali de utilização, até esse período dessa vistoria, muita coisa pode ter mudado, né? Então, aí que isso. entram essas adequações. E até mesmo acho que a questão de deterioração, né? Uhum. É verdade. É Da verdade. própria parte elétrica e tudo isso, que Uhum. periodicamente precisa ser revista mesmo, né? Precisa. É, por exemplo, às vezes tem fiação exposta, né? Então, o técnico ele vai avaliar o conjunto, né? Então, tem casos que a gente chega no condomínio e tem fiação exposta, né? Perigoso até uma criança ali puxar, levar um choque, né? Então, ele vai olhar como um todo. E quando a gente vai ao condomínio, a gente também propõe melhorias também no quesito de iluminação, de repente a colocação de uma fotocélula, um sensor de presença. Então, quando a gente faz essa vistoria, a gente também propõe melhorias para o condomínio, né? Em quesito de segurança, né? Redução de custo, de gastos com energia elétrica, né? Talvez substituições de lâmpadas, enfim, né? Na Então é um substituição de conjunto. lâmpada LED, continua sendo a queridinha ou já tem algum outro tipo de lâmpada que acaba sendo mais eficiente no sentido de, tudo bem, custa mais, mas dura mais e gasta Uhum. menos Mas dura energia. mais. Como que tá hoje? Uhum. Ainda é a mais procurada, né? É a Aham. mais procurada. No quesito durabilidade e economia, né? Sim, acaba que Uhum. ainda vale a pena, né, o Ainda investimento. vale a pena. Isso, é um bom investimento. Uhum. Aham. E essa fotocélula, para quem não conhece, como é que funciona? Então, a fotocélula é assim, para gente no jardim, né? Para trazer mais a luminosidade, né? A gente coloca muito na entrada do edifício, né? O sensor de presença também a gente costuma colocar, porque daí é questão da segurança, né? Então é bem interessante, assim. Tá aí um ponto super importante, né? Porque a iluminação, ela realmente contribui. Eu estava lendo uma matéria a respeito Uhum, de ruas mais escuras e principalmente ali perto da portaria ou em locais onde uhum. eventualmente pessoas mal intencionadas podem se esconder, alguma coisa assim. Então é muito importante fazer um planejamento de iluminação mesmo, né? Para É esses muito pontos importante. estratégicos, né? Inclusive, a fotocélula tem como você deixá-la do modo a acender e apagar, tem os horários que você pode, né, deixá-la ela programada, digamos, para isso, né? Então é bem interessante a colocação de fotocélula. E já vai mais uma finalidade, né? Uma outra Ela tem mais uma pergunta, finalidade. uma outra pergunta que nós recebemos da Dai no Instagram é como fazer a adequação de instalações antigas e empresas que realizem o serviço. Ou seja, é um condomínio com Uhum, instalação super antiga, que de repente está com capacidade ali para talvez nem ar-condicionado, alguma coisa assim, e o condomínio uhum. precisa reformar. Como que funciona essa adequação? Tem que quebrar parede normalmente? É muito demorado? O É, que você pode dizer para a neste, gente? então, neste caso, né, é uma pergunta bem pertinente, né?
Neste caso, é o seguinte, é enviado um engenheiro elétrico, né, que provavelmente vai ter que fazer um projeto, né, com troca de quadros, né, quase certeza que a gente precisa trocar toda a fiação, né, para suprir essa nova demanda, né. Então, é uma coisa mais assim, a fundo, digamos, né, é um trabalho mais cauteloso, quando o edifício é antigo, né? Então é um novo projeto, basicamente, com troca de quadros, distribuição, confiação, disjuntores, né? Daí é feito um estudo mais elaborado, né? E Um ali ele estudo já mais consegue profundo. identificar qual vai ser a carga que vai atender e tudo isso, ou é preciso meio que fazer uma pesquisa nas unidades, ou ele já consegue identificar nessas visitas, ele já Nessa consegue visita. detectar tudo isso, qual vai ser a necessidade do condomínio para ficar seguro. Uhum. Não, ele consegue, porque eu disse, é assim, a gente vai fazer um projeto. Uhum. Praticamente, Carla, é um projeto novo, né? Porque quando é muito antigo, geralmente precisa trocar praticamente, eu diria, em termos de elétrica, né? Uhum. Praticamente tudo, né? A gente pensa como algo novo mesmo, assim, Uhum. né? É. Quando, Talvez, como você falou, às vezes tem que tem que ocorrer quebra, tem que, enfim, é uma coisa bem mais, exige mais, né? sim, Exige nessa mais. questão que a gente estava falando até de escolha de empresa, né? O síndico acaba tendo a responsabilidade disso, né? E por isso é tão importante verificar esses critérios na escolha do prestador de serviço, né? Porque isso vai Uhum. envolver a segurança dos moradores, a segurança dos prestadores de serviço que forem fazer a adequação. Então, isso aí realmente é super importante, né? E nessa Isso é muito questão importante. de responsabilidade do síndico, ele pode observar alguns sinais de que o prédio está precisando de manutenção, porque às vezes pode ser que precise um pouco antes, mas e aí? Dá pistas. A elétrica costuma dar pistas de que está precisando uma manutenção? Sim, dá pistas, assim, nas oscilações, né, nos picos que tem, né, na própria lâmpada, né, os picos, assim, dá sinais também do desligamento do disjuntor, né, a Uhum. queda de energia, né, que por vezes não vem da concessionária, não é um problema da Copel, por exemplo, e sim do condomínio, nesse caso. Então, assim, o desligamento do disjuntor pode ocasionar até na queima de equipamentos, né? Se for algo corriqueiro também, sabe? Então é muito importante a manutenção. Então, quando a gente pensa na manutenção elétrica, a gente também pensa em diminuição de custos. Não só a questão, né, de eliminar um curto-circuito, por exemplo, devido a uma sobrecarga, mas também, né, você tem ganho no bolso, diria assim, né? Você Uhum. tem ganho por quê? Porque você não vai ter gasto com manutenção elétrica, desculpa, com troca de equipamentos, né? Uma vez que pode queimar equipamentos, enfim. Então é um ganho de modo geral, né? O disjuntor, ele É bem desliga para importante. proteger a rede elétrica? É uma forma de prevenção? É uma forma de prevenção, né? Uma forma de socorro, né? Não suporto mais, Uhum. né? E daí dá esse desligamento. É muita Tá. carga para ele, né? Sim, aham. E aí já é uma coisa que pode ser observada. Às vezes pode ser uma sobrecarga na unidade individual. Por exemplo, sei Uhum, lá, resolvi instalar 7 equipamentos de ar-condicionado no meu apartamento. Basta uhum. trocar o meu quadro da minha unidade ou tem que fazer alguma adequação no condomínio? Então, nesse caso, tem que fazer uma adequação também no condomínio, né? Não é Uhum. só na residência, né, do condômino, mas no condomínio. Porque muitas vezes a pessoa Porque acha que vai daí, trocar é, ali só da unidade e acaba porque, comprometendo, né? daí nesse caso, tem que pedir um aumento de carga, né? Porque aquela carga não suporta, né? Aí esse aumento de carga, ele é solicitado pela Copel, na Uhum. Copel, Aqui no caso né? do Paraná, né, a Copel, que é a Que é a companhia concessionária. responsável. Uhum. Tá.
que é responsável, né? A concessionária responsável aqui é a Copel. Então, a gente tem que solicitar um aumento de carga, né? Nós Isso, a fazemos própria ANQ consegue fazer essa solicitação? isso, nós mesmos fazemos a solicitação junto à Copel. Uhum. Uhum. E quais as medidas de prevenção que o condomínio pode tomar para poder manter a parte elétrica de uma forma segura? Então, Carla, a melhor prevenção mesmo é a manutenção, né? Uhum, Chamar uma empresa especializada e fazer uma revisão periódica, né? Então, assim, é a melhor forma, né, de evitar o incêndio e também evitar mais gastos para o condomínio, né? Porque a partir do momento que você faz uma manutenção periódica, né, que você tem esse cuidado, né, o ganho, ele não é só no quesito de evitar incêndio, mas evitar gastos também, né? uhum. Então, né, hoje eu posso trocar um disjuntor que de repente vai ser o suficiente, mas se eu não mantiver, né, essa manutenção, daqui a pouco eu tenho que trocar toda a fiação, né? Então, se eu postergar, né, essa manutenção na minha rede elétrica, então é algo que pode ir abrangendo cada vez mais, né? Além Talvez do algo que risco, ainda aumenta o gasto, né? aumenta o gasto. De repente, algo que você pode resolver hoje, dependendo da análise, vou colocar um disjuntor para distribuir a carga, né? Mas se você for postergando, daqui a pouco o gasto é maior, né? Uhum. Então, E é importante, né, todos os lados. a questão de incêndio, Roberta. Porque muitas vezes eu vejo ah, extintores ali em vários prédios e tipos de extintores. Só que muitas vezes eu acho que as pessoas não estão preparadas para a utilização daqueles equipamentos, né? E eu até Uhum, estava vendo uma pesquisa do Corpo de Bombeiros lá do Maranhão, que a maioria das pessoas não sabem como agir. Muitas uhum, sequer lembram o telefone do Corpo de Bombeiros. Você uhum. tem algumas dicas para passar para quem está aí nos assistindo, de precauções, de medidas que podem ser tomadas para preservar vidas caso haja um incidente desse, né? E que tipo de condutas as pessoas podem ter? Então, há dois fatores, né? Por exemplo, envolvendo os condôminos, por exemplo, o que fazer, né? Bom, no primeiro momento nós falaríamos que precisamos ter calma. Por quê? Porque quando a gente tem, né, para e pensa, a chance da assertividade é maior, né, de você dar tomada de decisão ali. Agora, claro, no contexto de um incêndio, né, já é difícil manter a calma. Com certeza, você quer uma saída rápida, né? Você quer resolver, você quer sair dali o quanto antes. Só que nesse apavoramento, ocorre que eu uso como meio de saída, por exemplo, o elevador ou a escada, né? Então, assim, em hipótese alguma, usa-se o elevador, né? Porque com o incêndio há o corte de energia e você vai ficar presa na cabina, né? Então, é a escada procurando a saída de emergência, né? Então, assim, Uhum. isso seria um cuidado para os condôminos. Fora o outro, claro. Não me recordo do número do corpo de bombeiro, né? Na hora né, Do pânico. do agito, do pânico e tudo. Liga para o síndico, né? Então, assim, são alternativas que a gente propõe de imediato, assim. Agora, para o condomínio em si, na área, né, comum, coletiva, eu diria que é sinalizações, né? Por exemplo, alarme de incêndio, os hidrantes, para que o corpo de bombeiro chegue, ele consiga, né, também se localizar e se achar ali dentro daquele espaço, né? E outra coisa também, o extintor de incêndio, ele tem um prazo de validade, né? E, então, assim, são dois quesitos. Ele tem de estar no prazo de validade e ele tem que estar carregado, né? Uhum.
O extintor de incêndio são dois prazos de validade, né? Tem um que é do fabricante, tem fabricante que dá 1 ano, 5 anos, depende do fabricante. E tem também a partir do momento que você recarrega ele. Aí tem um outro prazo de validade ali, né? Então, assim, são duas condutas. São a conduta do condomínio, né? E tem a conduta dos condôminos perante uma situação dessa, né? E outra coisa também que vários condomínios já adotaram, que é bem interessante, né? Treinar os moradores na brigada de incêndio. Porque Uhum. tem condomínios que fazem treinamento com os profissionais que lá atuam, né? Porém, isso naquele momento não tiver um profissional, né, habilitado, né, para fazer para esses procedimentos imediatos, né, decorrente do incêndio. Então é importante, é uma medida que alguns condomínios tomaram, né, dos moradores, né, participarem da brigada de incêndio, né? Porque aí E no quanto momento mais gente adequado, agindo suporte. nesse momento, melhor, né? Isso, quanto mais gente agindo é melhor, né? Num bem comum ali a todos, né? Sim. Preservando vidas. Uhum. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, vamos ver o que chegou aqui pra gente. Lote condominial. E quando o síndico é omisso? A gente estava até falando na live passada de terça-feira Uhum, que existem casos que os próprios condôminos podem convocar assembleia. Existe uma previsão uhum, para isso. Então, quando o síndico não age em determinadas questões que são necessárias para o condomínio, um quarto dos condôminos acaba podendo fazer essa convocação. Se você conseguir assistir, lote condominial, a nossa live de uhum, terça-feira, as advogadas falaram sobre isso. Mas se tiver qualquer aham, dúvida mais jurídica, a gente pode encaminhar para elas. Espero ter aham, ajudado aí. Ele continua aqui, embora ciente das responsabilidades, então acho que tem a ver com isso. Engenharia uhum. RV. Será que em 2020 em diante os síndicos não necessitam de um engenheiro em sua companhia? Olha que daqui a pouco vai ter que fazer uma super força-tarefa, né, Roberta? Vai, Porque é as habilidades verdade. que estão sendo exigidas aí dos síndicos são muitas. O síndico cada Aham. vez mais vai ter que ficar antenado aí mesmo em tudo, porque realmente Uhum. a Irene também mandou aqui uma pergunta: como é aprovado o projeto com a Copel? Acho que Roberto, você caiu. Oi? Você pode tá. repetir, por favor? Como é aprovado o projeto com a Copel? Então, o técnico, ele aciona a Copel, né? E passa para ela os dados necessários, né, ali, para fazer uma avaliação no local, né? Eles também vão ao local e ver as condições ali, né, para ver se realmente, né, condiz com o que está sendo colocado ali, né, o que está sendo pedido junto à Copel, né? Ah, essa vistoria também da Copel no local, Uhum, né? uhum. A gente faz a solicitação. Então, se a gente vai solicitar um aumento de carga, né, cabe à Copel também fazer essa vistoria, né, junto ao local, para ver se realmente ela se enquadra, né? Então, no caso, abrange as unidades individuais, porque a lote condominial também perguntou aí, na situação em que o condomínio faz sua parte e os condôminos não mudam nada. Essa vistoria da Copel abrange as unidades também? Não, não abrange Individuais? as unidades. Só a Não, não parte abrange. comum do condomínio. Só, só a parte comum do E condomínio. como que isso Uhum. costuma acontecer? Daí interfere alguma coisa? Porque se houve uma adequação na, na parte geral do condomínio, nas unidades, precisa mudar alguma coisa de repente? Ou como que funciona na Uhum. prática isso? Então, nós temos. Então, assim, a responsabilidade é do morador, né, Uhum. do condômino, né, acionar um profissional, né, para ir lá e ver o quadro dele, né.
da residência dele, né? Então, daí são coisas distintas, né? Então, há necessidade de fazer, né, de ver do condomínio, mas o condômino em si tem que pedir para ver o quadro dele, fazer as mudanças necessárias no quadro dele, né? É legal manter uma comunicação, né? Assim que o Uhum. síndico estiver. É claro que tudo isso normalmente é aprovado em assembleia e aí já automaticamente os condomínios ficam sabendo. Então é Aham. interessante verificar, até por esses comportamentos e sinais que o condomínio dá de oscilação ou Uhum. queda de energia, alguma coisa, os Sim, condomínios também já ficarem atentos, né? já. O ideal, Carla, às vezes é fazer em conjunto também, né? Sim, uhum. É fazer em conjunto, porque assim, se eu estou zelando, né? Se eu estou buscando fazer manutenção, né, em prol do, né, do condomínio, zelando por isso, é importante que os condôminos também façam o mesmo, né? Essa verificação. Porque o mesmo que acontece, pode acontecer uma sobrecarga no condomínio, acontece também, né, individualmente, nas residências, né? Porque é a mesma coisa, numa residência também. Ela foi pensada com um dimensionamento de carga, porém, eu instalei um ar-condicionado, né? Comprei um refrigerador mais potente e só fui sobrecarregando, né? A minha rede elétrica. Então é importante um trabalho em conjunto. Então a manutenção elétrica, que a gente está frisando no condomínio, é importante que o condomínio faça, mas é importante que cada morador também faça a sua, né? Ou seja, eu faço a minha parte, mas vocês também têm de fazer a de vocês, né? Zelando pelo bem comum, né? Então é uma via de mão dupla, eu diria, né? Ainda mais para prédios mais antigos, né? Que até mesmo como Isso, esse caso que eu citei de uma amiga minha que não recebe fibra porque a instalação é super antiga. Então é uma questão de até para receber tecnologia, né? isso, é verdade. Porque nós vivemos numa sociedade high-tech, né? Não tem Uhum. como fugir disso, do avanço tecnológico. Só que daí a gente é, digamos, compra os equipamentos, né? Deixa a nossa casa com esse ar high-tech, porém a gente não altera a nossa rede elétrica, né? A nossa rede elétrica, ela comporta tudo isso que ela está recebendo, né? Então tem que fazer essa verificação, E aí né? tem que Se ficar está compatível com o compatível, que está né? recebendo. Se Sim, está sim. compatível. Isso, né? Ó, Artes Criativas aqui mandou verdade, é isso aí. Na questão economia, vamos falar para o que super interessa. Que as unidades e o que o condomínio em geral pode fazer para conseguir uma redução? Além da manutenção, dessa importância da manutenção, que tipo Uhum, de trocas que podem ser feitas? Eu uhum. até vi sobre um equipamento filtro capacitivo, é isso? Isso mesmo, Explica pra gente Carla. como é que funciona. Então, eu tô até com ele em mãos, né? Filtro capacitivo. A NQ, em parceria com a Inoar, né? Comercializa um filtro capacitivo. Então, qual a importância desse filtro capacitivo? Ele protege, qualifica e ele reduz de 8 a 20% o consumo mensal em energia elétrica, né? Então, vamos pensar no proteger. A palavra proteger. Ele protege por quê? As descargas elétricas ou os temidos raios, né? Eles são diretamente jogados, digamos assim, com o aterramento, né? Então ele faz Uhum. essa proteção na rede elétrica. A qualificação é porque nós não recebemos uma energia limpa, digamos assim, nesse termo mesmo. Então, as oscilações elétricas e os picos de energia, além dele aumentar o consumo mensal, ele reduz a vida útil dos equipamentos. Então, no condomínio, por exemplo, vai ocorrer mais queimas de lâmpadas, o gasto com manutenção de elevador. Então, o ganho não é só na redução, mas o ganho é no quesito manutenção, né? Então, esse equipamento, na verdade, é uma sugestão
né, de uma eficiência energética, né? Então você vai tornar a sua energia eficiente, Isso é né? instalado aonde? Então É em cada unidade ou é na recepção ali do condomínio, onde chega energia para o condomínio? é onde chega a energia no quadro de distribuição do condomínio, né? Então ele é Uhum. instalado no quadro de distribuição, juntamente com o disjuntor, né? E recentemente nós instalamos um na DASA, em São Paulo, né, na rede Frischmann, né? E, quer dizer, a DASA que comprou o laboratório da rede Frischmann, e agora, Uhum. com o resultado que eles obtiveram, eles querem instalar nas outras 700 unidades, né? Eles já Então, perceberam o quê? Economia com isso? a economia, é o bolso, né? A Aham, economia. aham. Uhum. A gente fala que quando a gente faz uma análise, né, o projeto de dimensionamento, né, a gente fala que a economia não é só mensal, né? É uma economia também, que nem eu frisei, né, na redução com gastos de queima, né? Porque quando queima uma lâmpada, por exemplo, não é só o insumo, né, matéria-prima, mas você também paga pela mão de obra, né? Então, se você colocar esses gastos na ponta do lápis, a economia vai além do que a mensal na energia. E É um esse ganho, equipamento vai né? proteger também quando tem uma queda de energia, sei lá, teve tempestade. E aí oscila, né? De repente a corrente elétrica lá dá um problema e tudo. Esse equipamento protege ou é só na oscilação da recepção da energia? Não, ele protege na oscilação mesmo, né? Uhum. Nessas oscilações, nessas harmônicas indesejadas que a gente chama. Então, na corrente elétrica, na nossa rede elétrica, há essas harmônicas indesejadas. Então, ele faz essa limpeza, ele limpa e joga para o aterramento, né? Então, Uhum. ao fazer essa limpeza, né, como eu frisei, não só a economia mensal, mas também com gasto e manutenção. Porque é isso que gera, essas oscilações, elas geram gastos com manutenção de elevador e com queima de equipamentos, bombas, enfim, lâmpadas. Porque são os Então, equipamentos do condomínio que demandam muita energia, né? que demanda muita energia, é isso Uhum. mesmo, que demanda muita energia, Olha né? só, era coisa que eu nem imaginava que existia isso. Tem. Tem. Está tendo uma aceitabilidade assim fantástica. Tem 10 anos de garantia pelo fabricante. É uma sugestão para condomínios, né? Então, uma Uhum. eficiência energética. Não só para condomínios, mas o nosso foco é condomínio, né? Hoje aqui na live. É, mas olha que interessante, né? Porque é uma solução aí, uma inovação, né? É uma Numa inovação. época em que as pessoas estão precisando tanto reduzir as despesas, Uhum. né? Então, olha que alternativa bacana. A advogada É, condominialista aqui também mandou sobre as instalações elétricas, é importante ficar atento ao seguro predial, em termos de cobertura, além de manter em dia a vistoria predial. É isso aí. uhum. Bem bacana, é isso mesmo. Porque o seguro Uhum. tem Precisa estar que atento. cobrir essas questões aí também elétricas, né? E Uhum. o para-raio? O para-raio tem alguma coisa a ver com essa parte também? É mais de elétrica ou é outra situação? A NQ também verifica isso, até onde que vai o trabalho? Para quem, tipo, como eu, sou leiga, não entendo nada. Ah. Não, a NQ também verifica, né? Na verdade, a gente dentro é feito um laudo, né, para a raio, nós Uhum. fazemos um laudo técnico, né? Então, em termos de elétrica, assim, a gente abrange hoje, conseguimos abranger tudo, né? E conta, no caso do para-raio, é feito um laudo. Fazemos um laudo técnico. Para verificar também como é que está a funcionabilidade do para-raio, é isso? Isso. Aham, bem Olha isso. só que interessante, né? São coisas bem importantes mesmo. Duplique Guarulhos São aqui bastante, também. Detalhes, são bastante detalhes. exatamente, exatamente. É. Ela mandou aqui soluções, novidades necessárias. Os condomínios agradecem. É isso aí, a gente tentando levar o conhecimento aí do público alternativas e soluções que a gente sequer imagina que existem, né?
compartilhando, né? Dividindo com Compartilhando, vocês. exatamente. Muito legal. E Que vocês com a gente, né? Através exatamente, das dúvidas. exatamente isso. A gente já falou então um pouquinho de manutenção, um pouquinho de alternativas. Acredito que o pessoal aí, quem tiver alguma dúvida ainda que tenha ficado, pode mandar para a gente, que a gente vai procurar responder. Você tem mais Uhum. alguma novidade, Roberta? Mais alguma coisa para compartilhar aí conosco? Bom, seria isso, né, Carla? Mas estamos aí, né, precisando da NQ, dos profissionais habilitados, estamos aí para atendê-los, né? Mais dúvidas pode passar para a gente vai estar resolvendo, sanando. E voltando à temática, né, quando a gente pensa em manutenção, a gente pensa em prevenção, né? Uhum. Prevenir é cuidar, prevenir é zelar, né? Então, a manutenção elétrica ela é muito importante. A gente fala em prevenção, né? Em cuidados com vida, principalmente, né? Então, é um assunto muito relevante. Parabéns a vocês pela pauta, né? Obrigada pelo Imagina, convite, né? nós que Agradecemos agradecemos. por estar aqui dividindo a nossa prática, né? O nosso conhecimento. E é muito importante a escolha da empresa, do profissional, porque elétrica não é para amador, né? Elétrica é algo sério. A gente está falando de vidas, né? Observar Então, todos os critérios é, mesmo, né? Todo o todos os histórico, critérios, porque tudo. recebemos mais dúvidas aqui, ó. Vamos lá. Hum. A Joana, os condomínios em se tratando de voltagem é 220. Posso utilizar eletrônico com uma voltagem 110? Pode. Você pode usar sim, não tem problema. Só o contrário, que daí queima equipamento. Isso, o contrário queima. Tá. Estude o layout aqui. Em relação ao filtro, só é viável para condomínios? Residencial é recomendado? Sim, temos três tipos de filtro, né? Um residencial, comercial, industrial, né? Para atender aquela demanda. Então, tem o residencial, sim. Então, se tiver algum interessado de residência, também tem o filtro para isso. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é, eu diria, no preço, porque a função é a mesma, né? Aham. A função é a mesma. São trifásicos, né? Então a função é a mesma, ou seja, ele vai fazer a mesma proteção, né? Então se você tá na praia esqueci micro-ondas plugado, né? Tá ligado, não tem problema, ele vai proteger, né? Contra raios, descargas elétricas, enfim, ou raios, né? As duas palavras coexistem. Então, assim, então ele vai trazer proteção, qualificação e também ele vai trazer uma redução, ele vai proteger seus eletrodomésticos, eletroeletrônico, né? Então a Uhum. função é a mesma. Qual que é o prazo de duração dele? Então, ele tem duração de 12 anos Nossa, é um e 10 tempão, anos né? de garantia. É um Nossa, então a tempão, pessoa não se incomoda tão cedo com isso de volta. é verdade. Então, quando eu falei dos benefícios, em casa também, né? Seu equipamento está protegido, né? Uhum. Você compra um televisor, às vezes sonhou com aquele televisor, né? Foi lá, comprou, e aquela coisa. Então, tem a proteção, né? Os mesmos quesitos, né? Nós falamos, denominamos ao filtro como um ROI, né? É um investimento com retorno garantido, né? Então, é um produto muito bacana, Tem um prazo né? médio em que ele se pague, mais ou menos? Ou depende muito do consumo Então, do condomínio? isso, Carla, é assim, a gente é feito um estudo, tá? Sem custo. Não Uhum. tem custo esse estudo. Então, como que é feito esse estudo? Através da última conta de energia elétrica, da última fatura, né? É feito um estudo no cálculo dos últimos 12 meses de gasto, tá? E nesse projeto, né, a gente entrega ao cliente então você vai investir X, o retorno vai ser Y, e o tempo de retorno que vai dar, né? Então a durabilidade do filtro é de 12 anos, né? Tem casos que menos de um ano, você tem seu retorno, né? Então isso vai demandar vai ser instalado qual tipo de filtro, quantos filtros, sabe? Então é feito esse estudo,
né, de acordo com as características do local que receberá o filtro, Ah, né? olha que legal, então já consegue mensurar isso aí num estudo prévio. Já consegue mensurar. Em 10 anos você vê o que você economizou, né? Eu falo 10 anos Uhum. porque ele tem a durabilidade de 10, a garantia de 10 anos, né? Mas você já tem um cálculo de quanto você vai economizar, né? É um estudo bem bacana e não tem custo, né? É só nos Uhum. mandar a última fatura que a gente faz esse estudo para os condomínios sem custo. Daí, né, sentar e ver a viabilidade, né? Olha, muito interessante isso aí, né? Porque daí o Muito condomínio já bacana. tem uma prévia, já tem ideia do investimento e o prazo Uhum. do retorno Do mesmo, né? retorno, Sem contar o é. benefício, né? Sem contar o benefício. É bem isso, Carla, porque o que eu falei que a redução ela não é só mensal, né? Há uma redução com gastos, Uhum. né? Decorrentes de matéria-prima, como a lâmpada, né? Como o gasto com manutenção do elevador, né? Então, é um ganho geral, né? É um ganho Uhum. geral, né? E é um retorno, tem um retorno ali. E o interessante dessa análise é porque é visível, né? Você vai ver, né? Vai ver É de fato, mensurável, né? né? É Consegue mensurável, mensurar é. o É benefício, né? mensurável, não é uma coisa assim imaginética, né? Provável, não. Tá ali que realmente você vai ter esse retorno. Quanto tempo depois você vai ter esse retorno, né? Uhum. Então é muito bacana, é uma eficiência energética, é uma solução para condomínios, né? Porque a questão de Então, manutenção preventiva, muitas vezes a pessoa fica naquela, ah, mas isso nunca vai acontecer e tal. Daí, de repente, tá, beleza, a empresa vai lá, faz a manutenção preventiva e é um serviço que não aparece, né? Por quê? Porque a tragédia foi isso. evitada, então não Aham. apareceu. Agora, nesse caso aí, É, além de tudo, além do não estrago dos equipamentos, de evitar mesmo que queimem e tudo isso, ainda uhum. vai ter uma economia e se torna super interessante, né? Se torna. É que nem você falou, a manutenção preventiva ela não aparece, né? Mas que bom que ela não chega a aparecer, porque se você não faz a manutenção, o que vem a acarretar, né, é que nem nós falamos no início da live, né? Os riscos, né? Como um incêndio, né? E isso Então, é assim, difícil, né? ela Porque tem é, gente que ela paga para é ver, né? invisível. Ela é isso, não paga para ver. Ela é invisível, mas ela pode se tornar visível, né? Uhum. E que ela não se torne visível, né? Então tem que cuidar, tem que zelar, né? Então a prevenção é nada mais do que zelar, do que cuidar, né? E nosso maior patrimônio é a nossa vida, né? Com certeza. Então zelar pela vida, né? De quem mora ali, né? Então isso é o primordial, assim. É importante, né? Que se contrate uma empresa e que essa empresa esteja habilitada e qualificada. Ah, com Hoje, a certeza. NQ, 60% do nosso trabalho hoje, eu diria, né, das chamadas que a gente tem a trabalho, a local, é em decorrência de retrabalho, de profissionais que não estão habilitados, né? Então, eu diria que nos deixa assim em estado de apavoramento até, porque o trabalho com energia elétrica, ela demanda muita atenção, muita cautela, porque né, são vidas. Né? E esse Então a gente chega no retrabalho local são, além do assim, risco, é custo em dobro, né? Muitas vezes. é em dobro, porque você acaba tendo de pagar novamente, né? Uhum. Então, o fato de você contratar uma empresa que não está habilitada, que não está qualificada, né, é um retrabalho. Fora que, além de você estar colocando a sua vida em risco, né, nós atendemos muita chamada de emergência, né, muitas, né, qualquer hora do dia e da noite, e é devido a curto-circuito, né, a sobrecarga elétrica. Né. Então, assim, é desesperador você chegar num ambiente assim, ver que por pouco não aconteceu algo, né, pior. Então, é importante que se faça manutenção elétrica, Eu posso né? bancar a curiosa aqui, a me É, aproveitar um olha, pouquinho de vocês, fora essa parte de manutenção. Existem alguns hábitos, né? Agora, principalmente com muito uso de celular e tal. Eu mesma estou aqui com o carregador.
na tomada e tá, né, tá dessa forma aqui. Isso aqui apresenta algum Aham. risco? Ou Eu consumo não consigo. maior? Eu tô com o carregador sem conectar no celular aqui, eu tô só com ele meio que de prontidão aqui. Mas ele tá na tomada. Aham. Isso aqui Sim. representa algum custo adicional ou algum risco de curto-circuito, sei lá, porque eu estou com coisas aqui no filtro de linha, notebook, coisas assim. Existem hábitos do dia a dia das pessoas que facilitam esses acidentes? Sim, existe. Existe sim, Carla. Porque você acaba sobrecarregando, né? De certa forma, você sobrecarrega. Então, tem gente que usa o filtro, né? O filtro, ou o Benjamin, né? Uhum. Que não é para usar, né? Porque você acaba sobrecarregando, né? Então, isso pode ocasionar, sim, um aumento no custo com energia elétrica, ou até mesmo é, queima de equipamento. O ideal é desligar, né, os equipamentos da tomada, né? Eu acho que o ideal mesmo é desplugar, não está usando, desliga, né? Eu acho que é uma maneira não só de economizar, mas também de zelar, né, pelo equipamento, né, pelo eletrodoméstico em casa, enfim. Aquela Então assim, tem né? sim. Deixa eu me esconder aqui, então. Deixa eu me esconder aqui. Tem. É, a gente que é da área, quando a gente chega assim, determinado, que a gente vê assim, aquele Benjamin bem, né, sobrecarregado, aquela, né, a régua, né, enfim, a gente, algo bem preocupante, assim, né, a gente olha, mas finge que, não, que a gente tá ali, né, a passeio. Então, assim, mas é preocupante, porque você está sobrecarregando, né, é uma sobrecarga elétrica O ali, ideal é né, fazer mais não pode. tomadas, então? O ideal É é direto na distribuir tomada. em mais tomadas? Ó, a Débora, quem nunca? Ai, Isso, a Débora é minha testemunha aqui. Socorro, não conta nada, tá? quem, quem Não nunca fez conta isso, né? nada, não conta nada, porque eu sou a louca dos fios aqui. Socorro. Quem nunca? É, na verdade, o ideal é dimensionar a carga da tomada, né? Então, assim, o Uhum. ideal, às vezes, você tem que colocar mais tomadas, né? Fazer mais instalações ali, né? Se você acha que aquela não está compatível, que você precisa, né, tá plugada. Nós vivemos uma sociedade de alta tecnologia, o tempo todo nós estamos conectados, né? O tempo todo. Então, o ideal é fazer novas instalações, colocar mais tomadas, e daí você consegue dimensionar, né? É que quem que estava preparado para home office, né? Em Então, e até mesmo 2020. que nem eu A minha falei, casa não de estava repente preparada para virar um não escritório. estava. Na verdade, a necessidade até de colocar um disjuntor para dimensionar essa carga, né? Então, assim, não só colocação de tomada, mas às vezes a necessidade também da gente colocar mais disjuntores, né? Uhum. Para fazer essa distribuição dessa carga. Então, é importante, não sobrecarrega a sua tomada, né? Aí Deixa ela fica mais uma dica aí pronta, né? para todos os nossos seguidores aí, para quem está É, vendo essa live, inclusive para mim, né? isso. Porque agora eu Ou vou me puxar a orelha aqui. desplugue, tire aquele que você não está usando, coloca o outro, ou se precisar, eu preciso realmente. Então é o momento de chamar um técnico e de colocar mais uma tomada ali, e nisso ver se precisa colocar disjuntor para fazer essa distribuição, enfim, né? Então é melhor chamar um técnico do que a gente sobrecarregar. Porque ele vai ver o circuito que está passando por ali, né? Enfim, O circuito foco da elétrico. NQ vai mais para condomínios ou nas unidades também vocês fazem esse tipo de análise? Então, hoje nós atendemos bastante condomínios de Curitiba, né? Então, temos clientes assim fidedignos, né? Que bom que nós conseguimos chegar nesse patamar. Então, nós atendemos condomínios, shopping, indústria, residência, né? Então, Uhum. a NQ, ela faz desde pequena, de uma instalação de menor porte, né? Como uma colocação de uma tomada e obras grandes, como novos projetos, né? Uhum. Então, nós conseguimos atender, né, toda a demanda, em toda a situação, né, independente se eu preciso de uma coisa um pouco mais simples, uma coisa mais elaborada, estamos aí para atendê-los.
prontamente. Poxa, muito legal saber, muito esclarecedor isso tudo, porque realmente são detalhes que a gente vai entrando na rotina, vai entrando no hábito, né? E a gente, é normal, ficar com um monte de fio aqui no fio, na régua, e É, tá tudo certo. o importante é que eu estou conectado, Tá né? funcionando, tá tudo certo, né? Mas não é bem assim. Tem Não, uma não é questão bem de assim. segurança aí por trás, tem Uhum, muito risco envolvido, né? é Deixa eu verdade. ver se Não é ficou tão alguma. simples. Exatamente, exatamente. Eu acho que eu consegui abranger aqui as perguntas que fizeram tanto anteriormente quanto agora, mas se passou alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade para nos enviar ou direto para a NQ ou para a gente direciona lá para eles, sem problema nenhum. Isso, Roberta, quero estamos aqui. agradecer, a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo. Quero agradecer a sua disponibilidade, o seu conhecimento aí, que foi muito útil. A gente espera que isso chegue em várias pessoas e que evite problemas relacionados à manutenção elétrica e que o pessoal tenha aproveitado aí suas informações. Obrigada. Eu agradeço ao convite do Vivo Condomínio, né? Para um tema tão relevante, tão importante, né? Que envolve a sociedade, né? E para a gente é muito importante. Nos sentimos úteis fazendo isso, né? Com Dividindo com certeza. vocês o nosso conhecimento e a nossa prática, né? Nós vivenciamos isso todos os dias. Então, quando eu falo que é muito importante que se faça manutenção, é muito importante mesmo. É a nossa prática, é a nossa vivência, né? E muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco, né? Uhum. Nesse período, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, né? De tratar de um tema tão relevante, né? E nós que agradecemos a equipe da NQ, né? Imagina. O Obrigada. prazer é todo nosso. Será que vai dar tempo? Deixa eu ver aqui, que chegou mais uma perguntinha. Vamos lá, ó, não para de chegar. Vai. Sobre a dica de retirar equipamentos da tomada, essa dica também vale para o aquecedor? Deve ser desligado dentro dos apartamentos quando não estiver sendo usado? Sim, se possível, sim, vale sim. Aham. Eu Se não estão costumo sendo desligar porque usados, eu sou a louca, assim, de imaginar que o negócio vai ligar, que o botão vai dar algum aham, problema, vai ligar sozinho. Não custa, né, aham. desligar. A gente deixar ligado ali, né, um pouquinho, mas é bom evitar, né? Se não tá dentro do ambiente, se você vai sair, é bom evitar, né? Sim. Uhum. Né? E é por segurança, né? É bom evitar. A gente Roberta, sempre dá um ah, super beijão para você, viu? Muito um obrigada beijo mais para uma você vez. também. Obrigada. E qualquer coisa, nossos seguidores aí, nossa audiência pode mandar então para a gente as dúvidas. A gente agradece aí a audiência de vocês. Um super abraço a todos aí e até a Obrigada. próxima live, tá bom? Tchau, Até tchau, a pessoal. próxima. Eu que agradeço. Tchau.